Eu não sei se você já parou pra pensar nisso, mas quando eu pensei nisso, a minha mente explodiu. Ouvir música sozinho é uma coisa historicamente muito recente. Pensa aqui comigo. Durante a imensa maior parte da história da humanidade, e mesmo da história da música, ouvir música sozinho foi uma coisa que transitou entre o impossível e o muito raro. Tem muita gente que fala, puxa vida, como é que o pessoal vivia sem celular? Como é que o pessoal vivia sem ar-condicionado? E eu também me pergunto muito como é que as pessoas viviam sem o ar-condicionado, mas uma coisa que eu me pergunto também é como as pessoas viviam sem ouvir música sozinho. É claro que a música já existia. A música provavelmente nasceu junto com a humanidade. É óbvio que o que era música para aquelas pessoas não é a mesma coisa que é a música pra gente. Mas pensa aqui comigo. Tem um livro chamado The Singing Neanderthals, Os Neandertais Cantores, de um cara chamado Stephen Metheny. Esse livro fala sobre a origem da música e ele diz o seguinte, que estudando os fósseis que tem dos Neandertais que viviam antes da dominação do Homo sapiens, estudando a arqueologia e a biologia desses fósseis, descobriram que os Neandertais eles já tinham o aparelho fonador, ou seja, as partes que a gente usa para produzir os sons, as partes que a gente usa para falar, tão desenvolvida quanto a de um Homo sapiens moderno, como eu e você. Eles não tinham as partes cerebrais desenvolvidas para formar as palavras da mesma maneira que a gente tem. Ou seja, eles desenvolveram um aparelho fonador muito delicado, capaz de fazer incontáveis variações sonoras. Imagina quantos sons um cachorro faz e quantos sons um ser humano faz. Não dá nem para comparar. Um aparelho tão desenvolvido, tão sofisticado, evolutivamente falando, não faz sentido que ele tenha se desenvolvido tanto sem que ele fosse um grande diferencial para a sobrevivência e para a reprodução. Então, os Neandertais e os Sapiens mais antigos, eles se comunicavam muito através de combinações muito complexas de sons, só que eles não tinham palavras. Esses sons não tinham um significado muito claro, tipo, a palavra bola se refere ao objeto bola. Não, mas eles passavam emoções, eles passavam sentimentos, eles passavam algumas ideias um pouco abstratas através dessa comunicação. Aí a gente vai ver que ao longo dos milênios, a música aparece em quase todas as civilizações, em quase todos os grupos humanos, como uma coisa social. A música tem uma importância ritual, ela tem uma importância religiosa, ela tem uma importância cívica. Agora, uma ficha que demorou muito tempo para cair na minha cabeça foi o seguinte. Só se inventa formas de gravar uma música no final do século XIX, só vai começar a se popularizar no século XX. Como é que as pessoas ouviam música antes disso? Tem muitas diferenças que surgem a partir daí, e daria para ficar falando horas a respeito disso, mas eu quero enfatizar uma delas. Até então, para que você ouvisse uma música, era fundamental que tivesse uma pessoa tocando essa música. Você só podia ouvir música na presença de outra pessoa que estivesse tocando. A música continua tendo hoje um sentido social. As pessoas cantam o hino nacional, as pessoas fazem cantos de torcida para os seus times de futebol. Quase todas as principais peças de mídia que a gente tem, seja na televisão, no cinema, nos videogames, quase sempre tem música. E além disso, a gente se junta com outras pessoas em nome da música. A gente vai em shows ver pessoas tocando. Ou a gente vai numa balada ouvir música que às vezes não tá nem sendo tocada ao vivo, mas a gente tem a experiência de ouvir, de dançar e às vezes até cantar essa música com as outras pessoas que estão lá. Agora, outro papel que a música tem é o papel individual. E é um papel que eu não consigo imaginar a minha vida sem. Seja no ônibus, seja caminhando para o trabalho, seja nos momentos de pausa do trabalho.
quando eu me escondo na saída de emergência e fico ouvindo música sozinho. A parte individual da música, você ouvir ela com atenção, sentir ela, prestar atenção nos detalhes que ela tem, isso começa a se tornar um pouco mais possível no começo do século XX, quando se começam a popularizar as gravações de áudio. Elas começam com cilindros, depois elas viram discos, elas se popularizam em discos de acetato, depois em vinil. Mas durante muito tempo, isso também era muito caro, e as famílias em geral eram muito grandes. Então, mesmo quando tem a possibilidade de você comprar um fonograma, uma gravação de áudio para você ouvir, mesmo que você tivesse dinheiro para isso, era muito difícil você ter a oportunidade de ficar sozinho com uma vitrola para ouvir essas músicas. Hoje em dia tem muita gente, assim como eu, que quando sai na rua já coloca o fone. E às vezes nem escuta a música. É porque tá acostumado a ficar de fone mesmo. Em um momento de isolamento social, a música é uma coisa poderosa. E é por isso que eu queria compartilhar com vocês uma playlist com algumas músicas. Essas músicas são músicas que me trazem muita paz, me trazem muita felicidade, e nos momentos de ansiedade, nos momentos de dificuldade, são músicas que eu gosto de ouvir. Eu não coloquei elas por serem boas nem por serem ruins, o meu critério foi esse. E eu achei que seria legal dividir.